Na tapeçaria dourada da realeza bíblica, onde reis e profetas desempenham papéis lendários, há figuras menos conhecidas, mas igualmente fascinantes. Uma dessas personagens é Naamá, a Amonita, esposa do rei Salomão. Conhecida mais por suas origens do que por seus atos, Naamá traz consigo uma história de influência e mistério. Hoje, mergulhamos profundamente na vida desta rainha esquecida, explorando como ela pode ter influenciado um dos reinados mais icônicos da história bíblica e o legado feminino que deixou para trás. Naamá, mencionada brevemente na Bíblia, era uma amonita que se tornou esposa de Salomão, rei de Israel. Sua história é situada no contexto das complexas relações diplomáticas e familiares da época, destacando-se pela sua origem não israelita. Os Amonitas, povo de Naamá, eram um grupo semita que habitava a região a leste do Rio Jordão, conhecida hoje como Jordânia. Eram frequentemente em conflito com os israelitas, o que torna a união de Naamá com Salomão particularmente significativa, indicando uma aliança política. O casamento de Naamá com Salomão não foi apenas uma união pessoal, mas um forte ato político. Visava fortalecer as alianças entre Israel e os estados vizinhos, estabilizando a região e expandindo a influência e o poder de Salomão. As esposas estrangeiras na corte de Salomão, incluindo Naamá, desempenhavam um papel crucial, não apenas como consortes, mas como parte de uma estratégia política mais ampla. Elas ajudavam a estabelecer e manter alianças políticas através de laços matrimoniais. Naamá, sendo de origem amonita, possivelmente introduziu elementos da cultura de Amon no Israel de Salomão. Isso poderia incluir costumes, práticas religiosas e artísticas, influenciando o cenário cultural e espiritual da época. Naamá, uma amonita, trouxe consigo ao casar com Salomão não apenas laços políticos, mas também um complexo mosaico de crenças religiosas. A presença de suas práticas e deuses amonitas poderia ter induzido conflitos, dado o monoteísmo estrito de Israel. A introdução de divindades amonitas na corte israelita por Naamá pode ter resultado em um sincretismo religioso, onde elementos das duas tradições se mesclavam. Isso desafiava a pureza da adoração yauísta e colocava Salomão em uma posição delicada perante seus súditos e clero. Os filhos nascidos da união entre Naamá e Salomão carregavam um legado de poder e diversidade cultural. Eles eram vistos como pontes entre dois reinos poderosos, potencialmente influenciando as políticas e relações diplomáticas de Israel com outras nações. Na vida diária no palácio, Naamá estava imersa em um ambiente de opulência, mas também de responsabilidades cerimoniais e diplomáticas. Como rainha, suas atividades incluíam não só gestões domésticas, mas também participações em rituais e eventos públicos, refletindo sua posição influente. Comparada a outras rainhas bíblicas, Naamá se destaca não só por sua origem estrangeira, mas como figura de ligação cultural e religiosa. Enquanto outras rainhas podiam compartilhar similaridades em deveres e influência, a complexidade de Naamá residia em sua herança amonita. Naamá, rainha amonita e esposa de Salomão, é frequentemente envolta em mistério nos textos sagrados. Sua representação é escassa e muitas vezes ofuscada pelas narrativas dominantes, o que gera um espaço amplo para interpretações e um silêncio eloquente sobre seu papel real. Embora pouco mencionada, a influência política de Naamá não deve ser subestimada. Casada numa estratégia de aliança, é possível que ela tenha exercido uma influência sutil, porém significativa, nas decisões de governança de Salomão, especialmente em assuntos relacionados a Amon. Naamá também poderia ter desempenhado um papel ativo na diplomacia feminina da época, servindo como ponte cultural e política entre Israel e Amon. Sua posição poderia facilitar comunicações e negociações, atuando como uma embaixadora não oficial dentro do próprio palácio. Os rituais religiosos e o misticismo associados a Naamá permanecem um tema de fascínio. Como amonita, ela poderia ter introduzido ou influenciado práticas religiosas no Israel salomônico,
contribuindo para o sincretismo religioso observado durante o reinado de Salomão. Os artefatos e símbolos de poder que poderiam estar associados a Naamá também são objeto de curiosidade. Como rainha, ela certamente teria acesso a itens de significado cultural e político, que poderiam servir tanto para afirmar sua autoridade quanto para reforçar laços diplomáticos. Naamá, apesar de sua importância histórica, é uma figura envolta em mistério devido à escassez de registros detalhados. Os textos antigos raramente mencionam mulheres em posições de poder, o que nos deixa com mais especulações do que fatos concretos sobre sua vida e influência. A representação de Naamá na arte e na literatura ao longo dos séculos mostra como sua figura foi idealizada e romantizada. Ela é frequentemente retratada como uma rainha de beleza e sabedoria excepcionais, refletindo o fascínio duradouro por sua história. A influência de Naamá nas decisões políticas de Salomão é um tema de grande debate. Alguns estudiosos sugerem que, como rainha, ela poderia ter exercido uma considerável influência nos bastidores, especialmente em questões relacionadas a Amon, sua terra natal. As festividades e celebrações durante o reinado de Naamá e Salomão eram, sem dúvida, espetáculos de grande pompa. Estes eventos não só reforçavam as alianças políticas, como também eram uma plataforma para a demonstração de riqueza e poder. O estilo e a moda pessoal de Naamá poderiam ter incorporado elementos amonitas, possivelmente influenciando as tendências na corte de Israel. Sua vestimenta e adornos seriam uma expressão visível de sua cultura e identidade em um ambiente estrangeiro. Naamá, sendo estrangeira, encontrava-se numa posição delicada na corte de Salomão, onde as relações interpessoais eram cruciais. A sua habilidade em estabelecer laços com outras mulheres da corte era essencial para sua aceitação e influência. Os conselheiros e influenciadores próximos a Naamá desempenhavam um papel vital em sua adaptação e sucesso na corte. Eles ajudavam a traduzir e mediar as complexidades culturais e políticas, garantindo que suas opiniões fossem consideradas nas decisões do rei. A integração da cultura amonita por Naamá no contexto israelita foi um desafio significativo. Ela teve que equilibrar sua identidade cultural com a necessidade de se conformar às expectativas da corte de Salomão, promovendo um entendimento mútuo. Naamá também é celebrada na tradição oral, onde histórias sobre sua diplomacia e sabedoria ajudam a perpetuar sua memória na cultura. Essas narrativas destacam seu papel como uma ponte entre culturas e uma influenciadora na política do reino. A arqueologia oferece vislumbres fascinantes da era de Naamá, embora os artefatos específicos relacionados a ela sejam raros. As descobertas ajudam a ilustrar o contexto histórico em que Naamá viveu, adicionando camadas de entendimento sobre seu impacto na sociedade da época. Naamá é frequentemente associada a ensinamentos e sabedorias, embora os registros específicos sejam escassos. Sua influência, especialmente em discussões sobre diplomacia e costumes amonitas, sugere uma abordagem prudente e reflexiva, características valorizadas nas narrativas bíblicas e na tradição oral. Durante o reinado de Salomão, a correspondência internacional tornou-se uma ferramenta crucial na expansão da influência e na manutenção da paz. Naamá, com suas raízes amonitas, possivelmente desempenhou um papel significativo, facilitando comunicações e entendimentos culturais entre as nações. As alianças matrimoniais eram estratégias políticas fundamentais para Salomão. O casamento com Naamá não foi exceção. Este vínculo fortaleceu as relações com Amon, garantindo estabilidade política e econômica, enquanto promovia uma fusão de culturas e ideologias. Naamá, vivendo em uma época onde a medicina era dominada por práticas e crenças espirituais, talvez tenha trazido consigo conhecimentos médicos de Amon. Essas práticas poderiam incluir ervas e rituais de cura, influenciando os métodos de saúde no palácio. Reavaliando a figura de Naamá, percebe-se sua importância não apenas como consorte de Salomão,
mas como uma ponte cultural e diplomática significativa entre Israel e Amon. Sua história ressalta a complexidade das figuras femininas na narrativa bíblica e na história antiga. A história de Naamá é um convite para olhar além do texto e imaginar as vidas não registradas que influenciaram as narrativas que temos hoje. Junte-se a nós no canal Pérolas da Bíblia para ela, para continuar descobrindo as histórias de mulheres cujas vidas são pontes entre o passado e o presente. Comente, curta e compartilhe, pois cada história que exploramos juntos adiciona uma nova camada ao nosso entendimento da Bíblia.